não sou eu que digo sozinho, é o Eito que afirma isso, né? É Bion que afirma isso, e muitos outros analistas também trabalham bem, bem, ele e outros. Ou seja, que temos que discriminar quando há uma comunicação que procura ilustrar uma situação e quando a gente está angustiado. Se nós estamos todos angustiados, aqui pode ser aquilo, na verdade, agora seria um tema para discutir oportunamente, seriamente, que medidas certas psiquiátricas infantis podem nos angustiar até transformar uma reunião científica como essa numa chacota. Acho que isso não é bem assim. Por outro lado, também colocaria que falar que o psiquiatra quer tratar quer tratar de nossa dor e recuperar nossa infância, eu admitiria como uma possível hipótese. Agora, não necessariamente aceitaria isso, absolutamente. Agora teríamos que discutir isso no plano já bem mais analítico, para ver se isso é o que a gente está querendo fazer ou é o que pode fazer, porque nós seríamos todos um grupo severamente perturbado que procuramos resolver nossos conflitos através da nossa profissão. Talvez até que isso possa ser possível em qualquer uma área médica. Não sei. Há hipóteses diversas e trabalhos diversos sobre esse tipo de problema. Enquanto ao tratamento, seria a gratificação, a gratidão, que seria que nós depois de muitos anos, sei em que nós recebemos, acho que até se coloca até então, Phyllis Green, no seu livro sobre técnica analítica, a analítica, ela fala que até do ponto de vista psicanalítico, a gratidão, do ponto de vista do tratamento psicanalítico, se bem a gratidão já na internet escreveu aquele seu trabalho sobre inveja e gratidão, estão muito ligados, entretanto, não é um problema de gratidão, porque eu acho que a recompensa íntima que o profissional da saúde ou de qualquer área da ciência tem é a sua própria produtividade, a sua própria criatividade, que o resultado são outros. Agora, se a gente fica esperando que uma mãe venha nos agradecer, o doutor salvou minha vida, a vida do meu filho, pode até acontecer, que a gente se pressionaria do nível de gratidão. Por outro lado, eu diria que também nós estamos, pelo que eu escutei, parece que ou estamos numa situação onde a psiquiatria infantil está uma coisa assim bem por baixo, ou nós colocamos na psiquiatria infantil, acho que o Marco colocou uma situação antes, quando ele falou, tão hipertrofiada, tão onipotente, tão fantástica, que o psiquiatra infantil, o psiquiatra, é uma espécie de super-homem, realmente, um homem que está fora da realidade do cotidiano. Quantas vezes nós dizemos, puxa, lemos um autor e nós dizemos, puxa, mas que inteligente, que bonito que ele falou. Não? Mas será que está bonito ou será que é uma identificação projetiva que estou fazendo? A ele está bonito porque ele fala a mesma coisa que eu gostaria de ter falado. Então, esse é bonito, esse é um bom autor. Só que estou me elogiando se eu vou interpretar isso. Porque ele está pensando igual que eu. Então, ele é bom. Então, estou dizendo, como não é narcisismo, é bom porque sou eu que afirmei isso. Eu acho que nesse sentido temos que ter cuidado. Também não é verdade que nossa profissão é tão frágil assim, e temos que ter cuidado com afirmações por feito tão taxativas. Gente, em ciência, nada é tão terminante, tão absoluto, pelo menos é o que muitos consideram assim, muitos, não todos. Falar que nós só podemos fazer, que ninguém quer lidar com problemas assim, a longo prazo, não é a realidade. Foi falado aqui, comentava, o hematologista, o oncologista, etc. Um monte de gente que trabalha com doenças crônicas,
reumatologistas, por exemplo, estavam a longuíssimo prazo. E tem gratificação, mas na medida que eles estão sabendo que está exercendo muito bem a sua função, ou o melhor possível. E se o paciente melhora ou não, tomara que melhore, logicamente, mas se não melhora, bom, é um problema que é da medicina, não é da psiquiatria infantil, nem da psiquiatria. Nós temos que ter cuidado com essa onipotência nossa, apresentamos, como a gente também às vezes fala, puxa, mas eu julgo. Qual é o meu colega inteligente? Simplesmente conversando, acho que esse é bem burro. Nós somos, eu diria, muito generosos em diagnóstico para nossos colegas. E muito preguiçosos ou incompetentes, talvez, para diagnóstico para nossos pacientes. Isso tem que ser uma coisa a ser pensada. Insisto em que concordo plenamente quando se fala de que a identidade, nós como psiquiatras infantis, é uma identidade que sai da medicina e que quem consegue conservar a identidade médica vai conseguir conservar a sua identidade dentro de qualquer uma especialidade. E a nossa é uma especialidade. E nesse sentido, eu acho que nós temos que respeitar isso. Quando o Maurício coloca que ele não ensina a fazer diagnóstico, porque já encaminhava uma criança para fazer psicoterapia, eu diria que nesse momento, bom, se é permanente, tudo bem. Nesse momento, ele é um psicoterapeuta. Criança, tudo bem, mas não é um psiquiatra infantil. Nesse momento. Não. Agora, se ele se interessa, tudo bem. Agora, eu acho que também existe o psiquiatra infantil. Insisto em colocar isso, porque acho que esse tema, no meu ponto de vista, e eu posso estar profundamente errado, mas na minha experiência pessoal, eu continuo com minha identidade médica, apesar de que, no antiga, eu fiz a medicina desde o começo, começando fazendo clínica geral, cirurgia, depois neuroencefalografia, neurologia, e passei para a psiquiatria clínica, e passei também eu fui também numa época, quando me iniciei, era chefe do serviço de psiquiatria infantil de um hospital enorme na província de Buenos Aires. Só que era o chefe de psiquiatria infantil porque fui o único médico designado para o pavilhão de oligofrênicos do hospital. E era o único médico que foi lá. Então tinha que ser o chefe, não tinha outro. Agora, só que eu me abri o caminho. Como era esse chefe, eu pedi para o diretor que me abrisse um consultório, um laboratório para crianças também. Aí comecei também a trabalhar com muitas limitações em psiquiatria infantil. E ainda hoje, apesar de ser psicanalista, ser professor universitário e tudo isso, eu até estava comentando com os colegas, eu pergunto e perguntaria aqui, quantos colegas que recebem? Eu recebi também, eu tenho que encaminhar para fazer tratamento, pronto. Só que eu não aceito a pessoa para fazer tratamento. Simplesmente não foi encaminhado. Eu faço um exame, faço minha avaliação clínica, e eu perguntava, quantos são os colegas que pedem um eletroencefalograma? Se eu vejo uma criança que tem crises assim, violentas e repetidas, atos impulsivos totalmente descontrolados, etc., não tem nenhum inconveniente de diagnóstico neurológico, eletroencefalograma, e aceito, ok, o neurologista que trabalha com crianças me informa, e se ele considera que ele pode tratar esse caso neurologicamente, mas que eu respeito, se ele coloca, mas também precisa ajuda a mãe, ou o próprio filho, etc., ou a própria criança, tudo bem, aí a gente muda a técnica. Por outro lado, com as técnicas atuais de psicoterapia breve, nós podemos fazer muitas coisas no campo, inclusive psicoterápico, em breve tempo e ter um retorno também muito rapidamente. Não precisamos esperar 5, 6, 8 anos para ter um retorno. E com psicofarmacologia, ainda mais. Em alguns casos. Problema, fica o problema diagnóstico. Claro, nós estamos falando neste momento de aspectos psicodinâmicos. Entretanto, o aspecto psicodinâmico não pode excluir o aspecto profundamente médico que a função terapêutica também tem. Também tem grifo isso. Eu não estou dizendo que o médico é o único que faz terapia, mas que também pode fazer e faz muitas vezes muito bem.
com outros colegas de outras áreas. Pedindo licença e desculpas, vou me permitir fazer uma observação um pouco jocosa, talvez. Quem pretendesse fazer chapa com toma obrigado por isso, talvez tinha. Não vou dizer que não. Se negou, talvez sim. Porque olha, eu fiz observando aqui, fiz uma estatística, não? Usando o critério estatístico. Lord Kelvin, que é o introdutor do critério científico, de avaliação, para que só é científico aquilo que é mensurável. De medida não é científico, se você tem medida não é científico. Um velho aforismo, pesquisa de investigação. Na minha pesquisa aqui na sala, eu cheguei a uma conclusão que eu talvez não seja psiquiatra infantil, porque a maioria dos psiquiatras tem barba. Eu não tenho, então jamais mais eu não tenho. Eles estão excluídos. Biologicamente não podem ter. Mas eu não estou com barba. Talvez a minha angústia seja. O senhor Marcos pode ser encerrado. Nós temos que ter como que é. Nesse sentido, eu fiz uma observação agora assim, que é diferente de uma plateia de psicólogos, tem muito mais homens também, proporção. Proporção normal. A proporção normal de reuniões da BNF está dando muito mais homens do que normalmente. Posso fazer uma observação? É porque também a proporcionalidade de mulheres médicas nas décadas anteriores era muito menor. Provavelmente é maior. O Luiz Antônio. Eu gostaria de retomar uma posição que eu disse apenas na passagem, que foi que quando eu fui convidado para participar dessa reunião, eu fiz uma certa briga, uma certa birra, fui auto-vencido, de que eu gostaria de discutir isso daqui um pouco mais pragmaticamente. Porque, veja, falando do que a Sônia comentou, que levou 20 anos para ter, por exemplo, um título. Né? Eu estou em 23, 24, e não consegui, não sei quantos mais eu vou levar para conseguir obter. Mas, no entanto, nós nos reunimos e nos chamamos, por exemplo, de psiquiatras infantis. Agora, que estrutura é essa que eu me coloco dentro, reconheço os meus pares e não sei nada a respeito? Então, quando eu falei de se ter uma possibilidade, pode ou não ser dentro da BNF, ou seja, podemos ou não continuar sendo um capítulo da neuropsiquiatria infantil ou certo? E isso eu acho que é uma questão a ser discutida. O meu voto é não, embora eu já tenha sido membro de uma das diretorias da BNEP. Eu acho que não deve funcionar como puxa, essa teve essa origem, eu acho que sim. A minha posição hoje aqui é bem clara de defender uma possibilidade de eu reconhecer, não só subjetivamente, como eu reconheço no professor Nobel, no Di Loreto, no AIM, no Dr. Krinsky, na doutora Amélia, como pessoas que me funcionam claramente como referenciais, eu não consigo perceber isso como uma estrutura factual onde eu esteja circulando com tranquilidade. Então, a minha ideia é, tudo bem, podemos discutir a identidade do psiquiatra infantil. Claro, isso é uma medida de aprofundamento, de esclarecimento. Porém, o que me fica, mobilizando muito mas nós já partimos do princípio que somos. Todos nós trabalhamos medicamente dentro do nosso trabalho. Portanto, iatros está aí já, garantido, seguro. Agora, me resta saber, como é que nós nos organizamos? Porque a ideia de vir passar uma sexta-feira e um sábado é nos organizarmos como tal. E não ficarmos só discutindo a possibilidade. Acho ótimo, estaria aqui para discutir isto mesmo, mas dentro de uma situação onde eu reconheço a minha posição e a dos outros. Daí a minha ideia de
quando partirmos por uma discussão mais ampla, deixarem um espaço para que a gente possa discutir da organização dessa, que eu acho que é o grande mérito dos 4 cavaleiros aí do Apocalipse, que fizeram esta reunião. Disparou, topou com vara curta, é o que eu gostaria de ver aqui hoje, pelo menos alinhavado, uma possibilidade de que isso tenha uma continuidade. E nós temos um momento para isso à tarde. Eu sei, mas eu já estou... Vamos preparando que no final da tarde a gente vai sentar e tirar alguma coisa prática disso aqui. Acho que essa é a ideia. Doutora Amélia? Eu queria pegar um pouquinho esse aspecto que o Antônio colocou, porque eu acho que a sugestão dele é muito válida, muito importante, porque realmente a gente se sente muito sozinho e isolado. Né? Agora, eu acho que, do que foi discutido aqui, eu não sei se eu entendi bem o objetivo dessa parte da manhã, porque iria se discutir a identidade psicodinâmica. Eu não sei se isso foi discutido, por isso que eu estou perguntando o que é essa identidade psicodinâmica, tá certo? Esse é um aspecto que eu queria colocar. O outro aspecto, em termos de trabalho geral, o que a gente percebe muito nitidamente é que a gente pode ter 3 tipos, não, 2 tipos, 3 tipos, vamos incluir esse terceiro, de níveis de trabalho. Um que é o trabalho privado, que vai muito da escolha, da oportunidade, da situação que a pessoa está colocada, né? O outro nível, que é o nível institucional, e dentro desse institucional a gente pode desdobrar em 2 ramos, um que seria o de educacional, universitário, junto ao serviço universitário, e o outro que seria junto ao serviço público, né? E o terceiro que seria o associativo, vamos dizer, que seriam 3 aspectos onde a nossa identidade deveria estar definida, tá certo? E dentro então dessa situação tríplice, eu acho que a gente tem que pensar muito em termos de realidade, do que objetivamente a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que a situação do trabalho privado é uma eleição de cada um que vai escolher a área que vai se dedicar, seja como psiquiatra infantil fazendo clínica psiquiátrica, seja fazendo psicoterapia, seja fazendo psicanálise, seja fazendo terapia familiar, ou enfim, fazendo orientação, quer dizer, ele que vai escolher. Agora, em termos institucionais, então, eu acho que a gente teria que ver o que seria, por exemplo, um trabalho dentro da universidade, dentro de um caráter de formação, que até pode ter também um aspecto privado, eu não faço formação em caráter privado, mas eu acho que aí a gente tem que ver para que a gente vai formar esse grupo, com que objetivo. E eu acho que a gente não pode perder a dimensão da realidade onde a gente vive. Né? Me chamou muito a atenção uma observação feita pelo Reinaldo, que está aumentando muito a patologia grave em termos de memória. Né? E que é uma coisa que a gente não pode ignorar, nós temos que ver a realidade do nosso país. E depois o Chico lá colocou a situação do lacre, como é que está, em relação a São Paulo. E a gente vê essa realidade desse país, desse tamanho, e a dificuldade que a gente tem de a gente poder trazer a identidade de um profissional da área da psiquiatria infantil dentro dessa realidade. Eu acho que é um aspecto que a gente tem que considerar. Tá? Dentro do aspecto institucional, vamos dizer assim, em termos de serviço público, em termos de hospital, eu acho que aquele outro aspecto que a gente já discutiu muito aqui, né? Da comunicação com os chamados paramédicos, que eles não gostam, nem eu, e que eu acho que a gente tem que colocar em termos de profissionais afim, porque eu acho que no momento que a gente põe o afim, a gente quebra um pouco esse caráter para, né? Algo no qual a gente está inserido, né? E que, em termos até de uma experiência que eu tive no Hospital Público lá estadual, né? Um tempo que a gente trabalhava tanto na psiquiatria infantil como depois no serviço de medicina social, em que eu acho que esse trabalho, que eu prefiro chamar de interdisciplinar mais do que multiprofissional, porque existem várias profissões, mas existe muito mais essa comunicação, e realmente se fazer um trabalho de vasos comunicantes, com um objetivo comum. Quer dizer, o importante é o respeito e a valoração do trabalho comum, que depende muito de como cada um de nós elaborou, vamos dizer assim, a nossa maturidade profissional. Ele não é quem aparece, mas é o trabalho que está sendo feito como sendo o fundamental.
Então, e isso vai depender da conscientização que a gente possa levar aos outros grupos. O trabalho que a gente fazia muito na medicina social era esse. Foi todo um trabalho em que a gente montou unidades profiláticas em cada clínica, em que a gente tentava levar o grupo a refletir como estava sendo feito o atendimento ao paciente, à família, não só em termos médicos estritos em relação à doença, mas também nos aspectos emocionais que estavam envolvidos com a doença, né? E o trabalho que a gente fazia era um trabalho assim, de grupão, de conscientização, mas também esse aspecto específico dos grupos específicos. Foi um trabalho muito difícil. Eu tentei fazer lá dentro do nosso trabalho, que era uma comissão, com o nome bonito de promoção da saúde integral dentro do hospital, né? As unidades por clínicas deu para fazer, dentro da MI, dentro da ortopedia, uma unidadezinha do pronto-socorro, né? A unidadezinha no grupo da cirurgia infantil, para a preparação da cirurgia, etc. Agora, além desse trabalho, era todo um trabalho de contato com esses profissionais e da gente vender o peixe da gente. Tentando entender a posição deles e tentando mostrar como a gente podia fazer um trabalho de soma e não de divisão. Eu acho que esse é um ponto importante nessa intercomunicação. A gente pode somar esforços para que a equipe realize um trabalho. Onde há condições de equipe, evidentemente, porque tem lugares que não dá. Mas a nossa formação é trabalho. Não é feito. Não é feito em cima do trabalho livre. Não, esse é o problema. Nós vamos discutindo aqui o tempo inteiro qual é o meu papel, qual é o papel do psicólogo. Pressupõe já que nós estamos partindo da premissa que existe. Eu vou mais brevidade, porque tem muita gente. Eu queria só uma acrescentação. Tipo a parte. Sim, tipo a parte. Porque bom que o Bernardo colocou, eu acho que tem a ver com a mesa e com a nossa reflexão depois. Porque essa patologia severa, eu acho que é um fenômeno geral, não é só da psiquiatria infantil. Nós estamos vendo nos ambulatórios, por exemplo, no campus, borderline aos montes agora, psicose aos montes, neurose quase não vemos, ou não vem, não sei, não vem. Mas patologia severa, sim, é o que para mim levanta um problema seríssimo, do que estamos discutindo. É possível ficar assim só com um critério psicodinâmico, ideias analítico, terapêutico, ou temos realmente que procurar essa integração psico-neurobiológica, etc., para tratar esses casos que vêm a esses serviços e aos outros que onde não tem equipe ou tem uma equipe limitada. Uma coisa fundamental para ter uma consciência de como nós trabalhamos e o que nós vamos fazer. Eu só queria acrescentar, que eu não terminei, só um ponto, que é o aspecto do caráter associativo, que é o terceiro ponto que eu acho muito importante. Né? Porque a Benet está aí lutando há 25 anos para sobreviver. Né? E com pouca participação dos psiquiatras infantis. Né? Então, eu acho que essa reunião é uma reunião muito auspiciosa, depois nós vamos fazer isso, mas da minha experiência eu sinto que já houve outras tentativas de se formar uma associação só de psiquiatras e que também não vingaram, porque o número é pequeno. Né? E o que eu vejo, e por que eu estou há muitos anos trabalhando dentro da Junep, que eu valorizo muito, é a busca dessa comunicação. Certo? Dessa interação entre o neurologista, o psiquiatra e os profissionais da saúde, para que realmente não ocorra o isolamento encastelado que dificulta a abordagem, vamos dizer, de problemas mais gerais que implicam o problema da nossa realidade brasileira. Né? Esse aumento que está havendo, a gente pode levantar hipóteses, temos que fazer pesquisas em relação a isso, mas a gente pode até levar em consideração o que está acontecendo com a nossa sociedade como um todo, que a gente não pode ignorar. Certo? E o que está acontecendo com a criança brasileira. E o que está acontecendo com a mente do homem, com essa modificação imensa que houve com a tecnologia avançada e o bombardeio de estímulos que a mente humana está sofrendo e até que ponto está podendo desenvolver até a capacidade de amadurecer o seu aparelho psíquico. E que eu acho que nós temos que ter até uma postura associativa nesse sentido. Marcelo.
O que eu queria falar, eu acho que não falei, né? Eu só quero acrescentar uma coisa. Eu estou me situando aqui, eu venho pela primeira vez participar num grupo de colegas, né? Eu estou me nomeando psiquiatra de crianças, né? No caminho que eu tenho feito, e naturalmente sou jovem, né? Estou aprendendo ainda. E eu fico com uma vontade de estender as coisas, sabe? Para outros campos que talvez não sejam científicos, dentro do que é mensurável, como o professor Naldo falou. E aí eu fico achando que aqui não é um lugar apropriado para fazer isso. Eu falei de fé, por exemplo. Eu acho que não é lugar apropriado para fazer isso. Então eu estou trazendo então questões minhas, né? No meu momento, eu venho de sou médico, né? Fiz uma formação dentro do tradicional da psiquiatria de crianças e tudo. Mas tem questões pessoais, Porque não vai ser, porque vai ser só tua, porque tu não pode ter do grupo. Certo, mas aí é que está, em relação à identidade do grupo. E aí? Mas eu não sei se a gente falar de fé aqui, por exemplo, se falar de fé aqui, eu vou falar assim rapidamente uma coisa. Eu acreditei muito na psicanálise. Entrei nesse conhecimento e tudo. Hoje eu estou acreditando em outras coisas, sem detrimento da psicanálise. Então eu acho que a fé, por exemplo, é um fator, é uma força, digamos, que tem dentro de todos nós, que é muito importante no trabalho que a gente faz como psiquiatra, como médico, como tudo. Só que eu estou, digamos, tateando para saber se num grupo como esse de cientistas é próprio falar dessas coisas ou não. Porque a fé não é mensurável, por exemplo. Deveria ser estimulado que ele coloque isso ali dentro. Pode só até mudar a concepção do que você está colocando de fé. Você vai encontrar dentro dos mesmos caras que você está falando, você está chamando de fé. Se mudar isso, quando o Iago fala assim, escuta aquilo que dentro do que você está falando, ou quando o que chama de você está chamando de fé, que acreditar em alguma coisa, traçar um projeto de vida em cima disso, aí fala. Porque uma coisa é evidente, dentro da prática da psiquiatria, a gente lida com o imaterial. A gente não lida com o material, igual um cirurgião, por exemplo, que faz uma cirurgia lá, que vai no microscópio. A gente não lida com o material, a gente lida com o imaterial. Por isso que é bom. Eu acho que fica mais difícil, né, de objetivar qual é a identidade da gente. Então me dá vontade de falar de energia aqui, conceito físico mesmo. O que tem a ver com a psiquiatria de crianças, com as psicoses, com o autismo? Você pega lá um autista que tem esses sintomas de gestos automatizados, que é impressionante, pega objetos que estão rodando aquilo, faz um campo de energia ali, você vai dar um nome psicopatológico para isso, mas se vir olhar isso sobre outra abordagem, sobre uma abordagem física e energética, por exemplo. Não sei se é próprio aqui num contexto de psiquiatra de crianças, se é próprio. Não, são questões minhas, né, que eu tenho que falar. Eu insisto que, não sei por que surgiu essa situação, mas, por exemplo, você colocou a parte física, os que se interessam cientificamente para aprofundar essa área, eu e os colegas, nós ficamos um tempo, um grupo de estudos com físicos da Unicamp, para estudar física quântica, pelo menos a um nível que a gente fosse compreensível para a gente, porque não é compreensível, também é outra linguagem, não? Mas o livro de Friedrich Capra, por exemplo... Por exemplo, nós temos a medicina chinesa, que é uma medicina milenar, de 5.000 anos, que tem uma fisiologia energética consistente, própria, que tem uma terapêutica energética, não é científica, moldes ocidentais, certo? Embora já esteja havendo toda uma integração, mas que também explica o fenômeno humano, o fenômeno do adoecimento, e tem recursos próprios para lidar com essas doenças, vamos dizer assim, né? Então, não sei, são questões amplas demais também. Eu acho que é o tipo de inquietação que tem que estar aberto para discutir. Né? O que está me preocupando é o fato de a gente ter pouco tempo ainda hoje. Então, eu acho que a gente tem que estar promovendo esse tipo de discussão. Né? E à medida que a gente se associa, enquanto a BNEP, a gente pode criar fóruns para esse tipo de discussão. Eu acho super importante isso. Francisca. O que eu gostaria de falar, né, durante esse tempo todo, desde que nós começamos a discutir a questão da identidade, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, onde cada pessoa aqui fez sua formação como psiquiatra,
falado muito assim, de adulto ser alguém muito isolado, eu sinto assim que a minha formação foi muito isolada, e eu fui fazer, né? Não acho que tivesse alguma instituição me desse essa formação, olha, como psiquiatra infantil. E nesse percurso todo, que eu senti assim, por exemplo, os grupos que eu frequentei foram muito psicólogos, né? O número de pessoas era muito pequeno, e nisso eu acho que essa coisa da identidade do psiquiatra infantil, eu acho que é uma coisa muito forte, porque é uma coisa assim, eu fui mantendo essa ideia de que eu sou psiquiatra durante todo esse percurso e até hoje, porque a tendência é de considerar-me psicóloga, né? E fiquei também pensando muito nisso que eu estava conversando hoje, né, Câmara de Caso, com alguém que está começando a formação, eu conheci ontem, assim, sabe, essa procura que eu tive muito, continuo tendo, no sentido de onde fazer essa formação, como psiquiatra, não como psicoterapeuta. E eu acho que isso existe, a formação como psicoterapeuta, eu acho que eu tive, né? Agora, como psiquiatra, eu acho que realmente me faltou muito, e eu fui fazendo isso de alguma forma meio solitária mesmo, catando livro, lendo, discutindo aqui, lendo ali, mas eu acho que foi uma coisa que foi se fazendo muito a partir de mim. Então, eu acho que nesse sentido, sabe, quando eu fiquei pensando, não será que as pessoas fizeram a formação nisso? Cada um tem um lugar, dessa forma. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que faz muita falta, né? Com relação ao trabalho, assim, sabe, de equipe multidisciplinar, né? Eu acho que a minha formação não foi sobre isso. Eu tenho um pouco mais de ideia a respeito disso dentro do trabalho, não de consultório, fora de consultório, né? Onde eu também acho que é uma coisa importante, porque você vai delimitando as diferenças, né? Você vai delimitando as relações de trabalho. Então eu acho que uma coisa assim, sabe, que eu fiquei pensando muito é muito com relação à formação social, né? Eu acho que a instituição vai se tratar, mas é muito importante, porque facilita, né? Ajuda muito nessa busca de identidade de cada um como profissional. Eu acho que é uma coisa muito difícil. Eu trabalho atualmente como psiquiatra de adulto, né? Dentro de um órgão público. E eu acho que nisso, assim, acho que até por eu ser a única psiquiatra de todos, né, me é cobrado muito o meu papel de psiquiatra. Eu acho que é um trabalho muito diferente de um trabalho de psicoterapeuta. Né? Eu me pego, às vezes, dando bronca em paciente. Pode fazer esse remédio, se suspende por sua conta, te falei que não é assim, não sei. Eu acho que é um outro tipo que de forma nenhuma teria uma abordagem desse tipo dentro de uma situação terapêutica. Mas que eu acho que muitas vezes puxa muito por esse lado médico. Você está tratando, você está medicando, você está explicando, e o cara não cumpre. Eu acho que não é hora de estar interpretando nada, porque você tem que tomar, o tratamento é assim. Né? Mas é meio que uma cabeçada, eu acho que muitas vezes a gente está aprendendo. Eu não sei como é que está a forma de Você leu o tom, né? já faz um tempo. A Tá Câmara está esperando. Não, então só uma coisa assim, calma. Só para levantar a mão, que precisa que eu veja. A Carmen está registrada, calma, cara, eu sei que você está registrada. Eu tenho problemas Não, a Carmen para atrás, que ela está resolver, eu sou levantando. autista para poder terminar também. Tenho crianças para dar almoço. Nós temos uma prisão de 10 minutos ainda, e nós temos 4 pessoas inscritas. Né? Se é por próximo, eu cedo em primeiro lugar para ela. Eu não tenho problemas domésticos. Eu perdi a inscrição. Então eu só perdi a sua inscrição, mas eu não registrei aqui. Tá? Então nós vamos ver a Carmen primeiro, depois a Rosa, depois o Dio, já dessa a ordem. O caráter associativo, quando ele estava falando, eu me lembrei do congresso da Beneca 4 anos atrás, que eu e uma outra colega psiquiatra de infância não conseguimos nos inscrever no congresso. Né? O que a gente achou muito estranho. Porque assim, se nós somos psiquiatras de infância, ou pelo menos estamos tentando ser, e a gente não consegue inscrição num congresso da especialidade,
Né? Como fica a questão da identidade nossa como profissional? O número de inscritos no Congresso era tão grande que outras pessoas não conseguiram ter o do Matsuri. Pode, mas eu acho que isso é uma coisa assim, que os poucos psiquiatras de infância que ficaram excluídos, a gente parou de brigar um pouco. Porque de repente assim, no Congresso da Importância dos Abenéficos, né, em São Paulo, a maioria eram, como disse o Loureiro, 101% quase de psicólogos, e nós, os poucos psiquiatras de infância, fora. Né? Não existiu um critério para isso. Eu acho que aí a gente perde. Espera um pouquinho. Eu acho que aí a gente perde a coisa do caráter associativo. Né? E eu acho que é isso que existe na nossa especialidade, que é importante. A gente está tão acostumado com a coisa do multiprofissional e de que todo mundo faz parte da mesma associação, no mesmo nível de igualdade, que a gente deixa de ter identidade. A gente sente isso a nível do serviço público, das equipes multiprofissionais. Todos os treinamentos, sempre que se pensa no treinamento, se pensa na equipe como um todo. Você deixa de privilegiar características que são específicas de cada profissão. Então, o psicólogo tem uma característica profissional fora, dentro do aspecto clínico, mas ele tem uma atuação, o serviço social outra, e isso bate que você estava falando, Sônia. Com a enfermeira, com a TO, eu acho que cada um tem um papel profissional e tem um momento de formação profissional e das discussões técnicas da sua profissão que tem que ser inseparável. Eu acho que a gente não pode estar eternamente pensando que o trabalho multiprofissional é estar um ao lado do outro de forma física corporativa. Eu acho que tem trabalhar multiprofissionalmente tem as questões da individualidade profissional, que é a identidade que a gente está buscando. Eu acho que isso vai de encontro ao que você falou, do caráter associativo, que eu acho que a gente se juntar com os neurologistas, eu acho extremamente saudável se a gente souber lidar e administrar isso. Mas eu acho que a psiquiatria infantil virou uma coisa a mais que a neuropsiquiatria. Ela virou deixou de ser uma especialidade médica mesmo. Eu acho que avançou de uma forma que é todo mundo ao mesmo tempo, porque a patologia que todo mundo trata é a mesma. Né? A questão dos pacientes graves estarem aumentando em número em instituições como a HSM é porque uma das coisas que a gente está vendo é que a nível de serviço público não é só que está acontecendo um aumento do número de casos graves. Eu acho que está havendo uma inexistência de política para atenção à criança em saúde mental que está levando a um agravamento dos quadros, e os quadros estão chegando nos serviços onde tem psiquiatra, porque eles não estão conseguindo se inserir nas outras instâncias. E nas outras instâncias a gente não tem psiquiatra de infância, a gente tem psicólogos nas portas do serviço, nas unidades básicas. Então, os graves, como eles ficam identificados, eles vão para os serviços de psiquiatria, que estão lotados. Mas eu acho que o que a gente precisaria estar pensando é de abrir outras frentes para captar essa população, poder medicar os menos graves, diminuir a ansiedade das crianças, trabalhar com os distúrbios de sono, fazer diagnóstico diferencial desses quadros neurológicos que o professor Pinocchio fala, num nível intermediário de ambulatório de especialidade. E ir livrando e fazendo um fluxo hierárquico dessas patologias. Eu acho que é um papel do serviço público. Eu acho que até fui fazer formação em saúde pública, que é um outro pedaço da minha formação, por conta dessa questão, de poder trabalhar com isso no serviço público. Não, eu já botei, é o seguinte. Porque assim, né, eu estava pensando uma coisa, que eu estava começando a dar uma inquietação muito grande, né? E aí, assim, eu acho que nesse momento a gente está vendo uma coisa que a gente não teve ainda a possibilidade de ver, que, assim, que é a identidade dos psiquiatras infantis que existem, sabe? Assim, porque eu vi as pessoas se colocando, e aí cada um está colocando assim, como é que é para cada um, tá?
Agora, que é diferente do que seria essa identidade do psiquiatra infantil, que a gente precisa definir. Tá? Porque assim, tem o psiquiatra infantil que eu estava pensando aqui assim, bom, eu sou um psiquiatra infantil, eu me considero assim, e tenho uma formação XYZ, andei fazendo um percurso aí. Então, assim, mas eu falo, eu acho que não é isso, essa identidade que a gente está falando é uma outra coisa que está sendo buscada, até para saber se assim, isso que eu sou encaixa mesmo, tá? Então, essa é uma coisa. E assim, eu fico super preocupada com a questão da formação, que a gente vai estar vendo na parte da tarde, e assim, eu estava pensando que psiquiatra, como o próprio nome já diz, ele vem de uma área da medicina. Então, assim, psiquiatra é médico, então você não pode perder nunca o referencial médico. No consultório, em instituição, onde quer que você vá. Eu, por exemplo, dentro da minha prática de consultório, tenho pacientes que eu atendo, eu sou psicoterapeuta, eu não sou psiquiatra. Eu fico pensando assim, se me acontece alguma coisa, me caso no CRM, eu sou psicoterapeuta, eu continuo trabalhando. Porque é uma outra área, quer dizer, estou desligando assim outras coisas. E aí, eu fui anotando umas coisas assim que eu estou pensando e que eu acho que a gente poderia ver na parte da tarde, assim, que é mais específica, né? A questão da formação. Porque eu estou numa faculdade de medicina e eu estou passando algumas informações para residentes de segundo ano com relação à psiquiatria infantil, tem um monte de dúvidas, tem algumas coisas que eu já sei. E aí como é que fica? Eu me sinto com uma responsabilidade enorme nessa coisa de que assim, como é que a gente pode fazer para que as pessoas se interessem mais por essa área, sabe? As pessoas da área médica, as pessoas que querem fazer psiquiatria. E eu tenho percebido que isso tem funcionado, a forma como a gente tem trabalhado lá. Tá? E aí, Você está também isso? Faculdade de Medicina de Marília. Marília. É fundação principal. Então, a gente tem as outras coisas que eu gostaria de saber. Direito aí, eu acho que vocês estão localizados, onde eu sou, né? De Lourenço. Eu ia ficar quietinho só para participar do programa da formação, mas me inscrevi porque percebi que esse negócio de falar, ele não saiu redondo, é chato mesmo, né? Eu vou ficar para cá. Porque eu me inscrevi quase no fim, porque já muitas pessoas que falaram, mas tem que a coisa mais objetiva, mais útil que eu ouvi desde ontem, toda manhã, foi a fala do Luiz, ameaçava se perder. Mas eu vi que aí ele mesmo lutou pela ideia dele, então ficou meio desnecessário, mas eu ainda mantive